muito feliz de estar aqui com todos vocês, nesse momento que a gente está trazendo aí para vocês uma fala sobre esse olhar através da cena que eu construí para vocês, só para dar um gostinho para vocês estarem comigo na próxima semana. Mas, olha, bem-vindos. Antes de mais nada, boa noite. Eu sou professor da ABC, sou fotógrafo, dialogo com o cinema há 47 anos, aí, bacana, diversos diretores do âmbito nacional e internacional também. Tem uma trajetória que começou na década de 70. Só para poder situar vocês quem sou eu, para quem não me conhece, na década de 70, a gente estava dentro desse movimento do cinema, movimento não da retomada, mas do momento do cinema brasileiro com aquecimento. E a gente está falando, nossa, ficou até meio assustado, do século XX para o século XXI. Então, uma transição aí bem bacana. Então, a minha formação como fotógrafo, que foi meus estudos desde a juventude, com pessoas maravilhosas que trilharam o meu caminho dessa educação visual que a fotografia é, passou pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, pessoas como Celso Guimarães, Roberto Maia, época do movimento artístico que tem Rubem Gershman. Esse movimento da Escola de Artes Visuais me trouxe para um caminho que a fotografia nunca mais saiu da minha vida. Parque Lage foi um de muitos filmes brasileiros, se a gente for falar também de Glauber Rocha e de Joaquim Pedro de Andrade, com Macunaíma e o Glauber com Terra em Transe. Então, eu acho que esses palcos, esses cenários, fazem parte da minha memória, não só afetiva, visual, mas de infância. Até porque eu sou fruto desse espaço, nascido no Jardim Botânico. O que acontece com o cinema? Quer dizer, a minha formação com fotografia foi no crescente, mas sem pensar no que eu poderia ser. Mas, adiante. No final da década de 70, um grande diretor de fotografia, fotógrafo, dirigiu seu primeiro filme, chamado José Medeiros. Nossa! Foi a primeira vez que eu entrei num set de cinema. E essa magia do cinema me impactou. Eu tinha meus 17 para 18 anos. Então, o cinema está na minha vida há muitos anos. Tenho um tio que é de cinema, convivi com os diretores, como eu citei, Glauber Rocha, Zé Medeiros, Joaquim Pedro de Andrade, Zózimo Cumbu, tio, enfim. Tantas pessoas que trilharam a minha vida, que o cinema foi o meu caminho de início. Eu tenho também uma formação de fotojornalismo, mas o cinema foi o meu caminho inverso. Eu comecei dentro de um set de filmagem, e quando eu entrei dentro de set de filmagem, me convidaram para fazer fotografia de cena, o estilo. O que é o estilo? O estilo é uma imagem fixa que, dentro da história do cinema, ela também vai estar dentro de um texto da continuidade. Ao mesmo tempo, também, no contexto que a gente dialoga com a divulgação, cartaz, o marketing, hoje em dia, com muito mais poder, né? Já que a gente está falando de uma era, de uma passagem de século, onde a gente hoje está discutindo IA, inteligência artificial. Outro dia eu vi uma fala do Sebastião Salgado, muito interessante, mas eu só conto isso a partir da semana que vem com vocês. O que é essa fala minha hoje com vocês? O que é a fotografia de cena real? Como ela foi construída comigo nesse longo tempo? Primeiro, eu quis também entender como é que era essa construção da narrativa de contar a história através de um roteiro ou de uma ficção, o que quer que seja, um documentário que possa estar dialogando conosco sobre esse processo que é construído por uma equipe. Não tem como. É um trabalho feito por equipe, mesmo que seja uma guerrilha pequenininha.
continuidade da minha trajetória, eu fui compreendendo mais esse ofício dentro de uma equipe que, particularmente, é um ofício meio que solitário. Por que solitário? Porque o teu olhar vai ser um olhar particular dentro daquele processo do conjunto que a equipe processa. Diretor, produtor, equipe de arte, eu vou falar figurino, maquiagem, né? E a equipe de som. Então, a gente tem tanta construção e uma hierarquia de demandas que a fotografia de cena está ligada à equipe da fotografia. Então, nessa minha trajetória, eu fui entendendo esses territórios, fui entendendo essas bases que constroem um projeto cinematográfico. Então, a gente vai construir esse olhar um pouco já direcionado, porque a gente vai ter um guião. O que esse guião é? O roteiro. Então, esse roteiro, dentro da minha experiência desses 47 anos, sempre é uma experiência nova. Mesmo que eu possa ter essa trajetória longa no cinema, eu sempre busco no meu olhar uma questão inédita, que pode ser um jovem diretor que está começando, pode ser diretores já consagrados, mas sempre tem um processo criativo que eu fico muito antenado. Quando eu falei para vocês que a fotografia de cena é um processo muito pessoal dentro daquilo que você vai ter de demanda, hoje em dia isso mudou um pouco. Né? Dependendo do projeto, hoje nós estamos falando de essa produção imagética das séries, né? Os projetos que têm uma continuidade um pouco, às vezes, mais longa, e aí você vai estar dialogando com uma outra linguagem dentro dessa produção imagética, que é um pouco diferente do que eu falei lá no meu início. Esse meu início foi um início de conhecer o que era a estrutura, entender o que eram os planos. Eu estava ainda estudando, mesmo que eu já tinha certa experiência, já com meus 17, 18 anos, eu fui entendendo tudo isso ao longo de cada diretor que eu trabalhei, de cada equipe com a qual eu me relacionei, e fui entendendo essa narrativa, que eu chamo de narrativa silenciosa, que não é que você não esteja integrado com uma grande equipe. Esse olhar particular dessa imagem fixa, diferente da imagem dinâmica, cinematograficamente falando, ou gravando, né? Porque a gente está saindo da película para o digital, ou sobre essa fase da película até o digital, a gente está tendo um diálogo diferenciado sobre isso. Então, eu sempre fico pensando, poxa, mas você já está tanto tempo fazendo fotografia de cena, lógico que hoje eu tenho já um olhar para a direção cinematográfica, assim, mas a fotografia, ela sempre me pegou para essa coisa do ato. Você buscar naquela narrativa, o ator, cenários e tais. Então, alguns dos filmes que eu posso citar aqui, Dois Filhos de Francisco, Memórias do Cárcere, com Nelson Pereira dos Santos, né? Série novela da Netflix, são estruturas de projetos que eu participei completamente diferentes, com narrativas diferentes. Então, o que eu estou passando para vocês? Como é que a gente vai construir esse olhar de acordo com esse projeto? Então, é uma provocação que a gente vai estar dialogando nesses processos que eu estou iniciando na próxima semana. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou entrar pelo meu celular. Aqui fica um pouquinho maior. No celular vai ficar um pouquinho menor, mas eu quero que esse áudio fique bom para vocês. Né? Vamos ver se isso melhora. Eu vou entrar aqui, até tinha preparado ele, porque eu estava com dificuldade e eu não estou na minha central, né, digital. Hoje a gente tem que ter essas coisas, né? Central digital, inteligência artificial. Não é, Paulo? A gente tem que estar dialogando com esses caminhos, que são caminhos interessantes. Né? Eu sou professor já há muito tempo
mas estar dentro do cinema e compartilhar minha experiência no cinema é um outro momento que a gente está falando aqui. Né? Eu tenho 2 alunos aqui que são os alunos do centro de internet, mas a ABC, eu estou na construção da ABC desde o início. Essa construção que o cinema me trouxe para a fotografia foi bem diferente do fotojornalismo, e é completamente diferente. Que você, dentro de um roteiro, de cada diretor que você vai ingressar, também com o anseio da produção, o seu trabalho vai ser lapidado por isso. Você vai ter um certo direcionamento. Mas quando você já tem uma certa experiência, as pessoas já te convidam para um roteiro e já sabem que você pode buscar um processo criativo em cima disso. Então, isso foi uma coisa que também eu posso dizer, o fotojornalismo foi responsável. Porque você, como fotojornalista, você sai com uma pauta. O que você vai encontrar, você não sabe. No cinema, você tem uma pauta com um certo direcionamento. O fotojornalismo te faz fazer mais criatividade, porque você, se tiver uma matéria sobre uma maçã, você vai tentar descobrir que essa maçã dentro do jornalismo vai ter uma influência numa cidade, numa pessoa, ou num restaurante, o que quer que seja. Mas essa maçã está dentro de um roteiro onde vai dialogar luz, sombra, a hora que vai ser filmado, você já tem um direcionamento daquilo que vai acontecer. Mas dentro desse direcionamento, aonde você pode buscar a tua criatividade? E isso é um grande exercício. Independente de técnica cinematográfica, fotográfica que você tenha. Aí é o contexto da tua experiência. Então, o que o cinema me fez? Ele me trouxe uma estrutura de saber trabalhar em equipe, com a questão hierárquica que tem. Direção de fotografia, arte, como eu falei anteriormente. E aí, lógico, que eu sempre digo para os meus alunos, eu fico sempre na zona do agrião. O que é a zona do agrião? Onde tem a direção de arte, o diretor de fotografia e o diretor de filme. Essa é uma zona de território que eu busco penetrar e ter escuta. Entender como é que é o processo criativo na cabeça do diretor, que vai ser traduzido pelo diretor de fotografia dentro da equipe dele de iluminação e a equipe de som também, porque o seu ato fotográfico tem que também estar dialogando com todas essas estruturas. Será que eu tenho o equipamento adequado? São coisas que a gente discute depois. Então, esse meu processo de entender a dinâmica do set de filmagem me trouxe também essa a experiência que o fotojornalismo me trouxe, porque eu tinha que sair com uma pauta, que eu, como eu entrei no cinema diferente antes, depois fui para o jornalismo e voltei, e hoje eu faço projetos mais de ensaio gráfico, e o cinema, que está na minha vida já há bastante tempo, então eu juntei essas expertises. O que é ser fotógrafo? Pô, a fotografia é uma linguagem visual. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, como é que é esse comportamento dentro de um set? E como é que você traz a tua experiência de cada setor, de cada experimentação, de cada teste, para dentro de uma dinâmica que o cinema é. O cinema tem uma construção, você trabalha de 10 a 12 horas por dia, você às vezes não trabalha dentro de um roteiro de uma forma linear, salpicado como uma palavra cruzada. Você trabalha hoje com uma estrutura, amanhã com outra. Então, a gente vai discutir essa fala do processo criativo da fotografia através desse caminho que o cinema me trouxe. E acho que também o cinema também foi responsável pelo meu ato do fotojornalismo. Acho que os dois estão combinados. Né? E como eu também dou aula, então as coisas vão ser sempre sendo somadas às experiências, expertises que os alunos trazem também. Mas, falando da fotografia de cena, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma função muito importante no cinema, que ela vai também traduzir à frente mercado. A gente agora vivenciou 2 grandes prêmios brasileiros, né? O Oscar
e agora a Cannes. Wagner Moura está totalmente feliz com isso. E o meu filho mais velho também, porque ele foi representar nosso Centro-África Carioca Azul, que a gente tem uma cooperação com Madagascar. Estou pinto no livro. Mas o que é isso? Aí, quando eu falo, o que a fotografia de cena é? Então, aquela imagem da Fernanda Torres, o Celton Mello e a família ali, né, discutindo aquele momento dessa família de classe média, que houve um ato de desaparecimento daquele caminho. Então, aí você tem elementos narrativos sobre aquela história que você, como fotógrafo de cena, vai estar construindo. Uma hora você vai construir ela mesmo, de fato. Né? Será que aquele momento que foi gravado, a família na praia, foi um momento que o fotógrafo falou, poxa, deixa eu explorar um pouco mais disso, que isso é um conjunto de imagens que vão dialogar lá no processo de divulgação e marketing do filme. Ah, então a fotografia de cena tem também essa função da publicidade, do marketing, e cada vez mais empoderado, porque a gente agora vai ter cada vez mais espaços para os fotógrafos de cenas estarem traduzindo, junto com a produção, junto com a direção, esses atos que vão fazer sucesso com imensos. Senão a gente não tinha a foto de cena em todos os sistemas que estão aí. Né? A gente abre as plataformas de on-demand, você tem lá a foto de cena que traduz um pouco sobre o que é aquele filme. Né? Então, a série ali, Adolescência, que está aí fazendo um rebuliço, tem imagens, sabe? Lá com a telinha da televisão, vai passar ali um flash de várias imagens de acordo com o que você vai ver durante aquele filme de 4 episódios, às vezes mais episódios, enfim. Então, a gente está dialogando sobre isso. Então, como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente registra isso? Gente, grande abraço a todos e até já. E boa sorte a todos. Obrigado. Obrigado, Lid. Valeu. Uma boa noite a todos vocês.